Muito bem, pessoal da segunda série. Correção dos exercícios sobre concentração comum e correção dos exercícios sobre concentração molar, tá bom? Vão ao caderno de vocês, eu estarei aqui lendo os enunciados dos exercícios e vocês acompanham aí pelo caderno, tudo bem? Questão número 1, lista de concentração comum. Toma cuidado para não confundir os exercícios. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio, sabendo que ela contém 60 gramas do sal em 300 centímetros cúbicos de solução. Bem, vamos lá. Quais são os dados que nós temos na questão? O exercício nos pede a concentração em gramas por litro, então é a concentração comum, tá? A massa do soluto que ele disse que está dissolvido na solução é de 60 gramas. Professor, o que é isso? KNO3. É o soluto que o exercício falou, nitrato de potássio. Eu preciso saber disso, professor? Não. Isso aqui eu só coloquei como informação, tudo bem? Mas você não precisa saber. Mas copia para ficar interessante aí a sua resolução. E o volume da minha solução é de 300 centímetros cúbicos. Galera, aqui está o ponto principal do sucesso do exercício. Geralmente, as questões elas vão me dar ou em centímetros cúbicos ou em ml. 300 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 300 ml, tá? Mas se você observar na unidade de concentração, o volume na unidade de concentração está em litros. Significa que no dado da questão, quando você utilizar o dado em volume, não pode ser usado nem o valor em centímetros cúbicos, nem o valor em ml. Portanto, o segredo aqui é nós transformarmos esse valor para litros. E como que nós fazemos sempre essa relação? Dividindo por 1000. Por que dividindo por 1000, professor? Porque eu sei que 1 litro é igual a 1000 ml. Ou, 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Então, toda vez que eu quiser transformar centímetro cúbico para litro ou ml para litro, eu divido por 1000. Logo aqui nós iremos achar um volume de 0,3 litros. E é justamente este número que nós utilizaremos na resolução da questão. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é a equação da concentração comum que nós aprendemos na aula de teoria? É a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Galera, símbolos aqui muito importantes. Concentração C maiúsculo, massa, o 1 é o soluto. Massa do soluto, o M é minúsculo e o V de volume da solução é em maiúsculo também, ok? Ah, professor, qual é o sentido prático? É só representativo, tudo bem? Vamos lá. Então, o que nós queremos? Eu quero a concentração, beleza? Qual é a massa do soluto que eu tenho na solução? 60 gramas, 60 gramas, dividido. Qual é o volume? Pessoal, o volume não tem que ser dado em litros? Já fizemos a correção, a conversão. 0,3 litros. Beleza, perfeito. Gramas por litro. Basta nós fazermos esta divisão. Vamos pegar a calculadora aqui, para a gente fazer a divisão rapidinho. 60 dividido por 0,3, 200 gramas por litro. O que esse dado nos fala? O que esta informação nos diz? Que a concentração é 200 gramas por litro. Que a cada 1 litro de solução, nós temos dissolvidos no sistema 200 gramas de nitrato de potássio. Certinho? Está aí a número 1. Após assistir a videoaula, volte o vídeo para fazer a correção. E eu quero todos os cálculos, tá, pessoal? Façam todos os cálculos, por favor, antes de mandar as fotos. Questão 2. Qual a concentração em gramas por litro? Qual é a concentração em gramas por litro de uma solução obtida ao se dissolverem 4 gramas, 4 gramas
de cloreto de sódio, NaCl, em um volume de 50 centímetros cúbicos. Tá bom? Lembrando que 50 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 50 ml. E eu já sei que eu preciso converter este valor para litro. Ah, professor, por que o exercício então já não me dá direto o valor em litro? Para a gente ter que calcular um pouquinho mais, usar um pouquinho mais o nosso raciocínio matemático, ok? Divide, portanto, o valor dado em 1000. Nós temos que 50 centímetros cúbicos ou 50 ml é a mesma coisa que 0,05 litros. Tudo bem? Beleza. E agora, gente, é só usar a expressão novamente. Concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da nossa solução. Fazendo as substituições, ó, o que nós temos? Eu tenho que estar dissolvido no sistema 4 gramas de soluto, em quantos ml de solução? 0,05 ml não, litros, tem que ser em litros, tudo bem? Porque a unidade de concentração é gramas por litro. E fazendo esta rápida divisão, teremos um valor de 80 gramas por litro. 80 gramas por litro. Ou seja, a cada 1 litro de solução, nós temos dissolvido no meio, quantos gramas? 80 gramas de cloreto de sódio. É uma questão fechada, letra E, alternativa correta. Perfeito? Muito bom. Finalizamos aí a questão número 2. Vamos à terceira e última atividade de concentração comum. Atividade de número 3. Enunciado da questão. Calcule a massa de ácido nítrico. Ó, agora eu quero a massa de soluto. Ácido nítrico é HNO3, tá bom? Necessária para a preparação de um volume de solução de 150 ml. Eu tenho que fazer a conversão, então já vamos fazer a conversão aqui. Então eu tenho um volume, pegando este valor, dividindo para 1000, nós temos um volume de 0,15 litros de solução a uma concentração de 50 gramas por litro. Então essa questão ela foi diferente das números 1 e 2. Por quê? As questões 1 e 2, ela nos pedia a concentração. E aqui na questão 3, a concentração já é dada e o exercício está me pedindo a massa do soluto, tá bom? Então vamos lá. Feita a conversão, basta usar a equação. Gente, veja que é muito simples, tá? É bem tranquila essa questão. Vamos lá. O que eu quero na nossa expressão? Eu quero a massa do soluto, beleza? Se eu quero a massa do soluto, obrigatoriamente nós temos que ter o quê? A concentração da minha solução e o volume. Tenho isso? Sim, professor. Qual é a concentração da minha solução? 50 gramas por litro. Não precisa colocar a unidade, tá? A massa já vai sair direto em grama, porque o litro aqui vai cancelar com este litro, tudo bem? A massa do soluto é o que nós queremos, dividido pelo volume, pela capacidade da solução, que é de 0,15 litros. Bom, isso aqui é matemática básica, tudo bem? Você pode colocar o denominador 1 aqui e multiplicar cruzado, matemática de sexto ano. 1 vezes M1 dá M1, minúsculo M, tá? 50 vezes 0,15, 7,5 gramas. Então nós temos 7,5 gramas de ácido nítrico, HNO3, nesta solução de concentração 50 gramas por litro e um volume de 150 ml ou 0,15 litros de solução. Tudo bem, pessoal? Questão aberta. Então é só resolver. Tudo bem? Lembrando que eu quero todos os cálculos na correção. Perfeito? Muito bom. Agora nós vamos mudar de unidade de concentração. Tudo bem? Agora nós vamos passar para os exercícios de concentração molar, que foram os exercícios
também de outra aula que nós fizemos anteriormente. Deixa eu abrir aqui a lista. Nós temos aí 3 questões também, ok? A unidade de concentração molar, moçada, ela vai nos exigir um cálculo a mais. Ela é um pouco mais, vamos dizer assim, detalhada, porque eu preciso converter a massa dada do soluto em número de mol para fazer a relação. Então, em termos de cálculo, ela é um pouco mais extensa do que a unidade de concentração comum. Mas com muita atenção a gente consegue compreender normalmente. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 1 diz assim: qual a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encerra 45 gramas do sal em 400 ml de solução, dados massas atômicas sódio 23 e iodo 127? Ok? Pessoal, na teoria, a unidade de molaridade que eu dei para vocês, que eu escrevi, é o M nesse formato, M maiúsculo. Tudo bem? Mas aqui na aula gravada, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a unidade de molaridade é este M aqui, ó. Tá? Ah, professor, por que não pode ser o M maiúsculo? Porque o M maiúsculo tem outro significado na química, que significa massa molar, ok? Ah, então por que o senhor não fez esse M lá no Word e converteu e mandou para a gente em PDF? Porque não tem este símbolo lá no Word, tá bom? Então eu fiz o M maiúsculo normal e na aula representativa, aqui na aula gravada, eu faço esse comentário. Que parece ser um comentário não tão importante, mas em termos práticos tem grande importância sim. Tudo bem? Então vamos lá. O exercício que é a molaridade, lembrando que a molaridade é dada em mol por litro. Lembra que a concentração comum era dada em gramas por litro. Os 3 exercícios que nós acabamos de resolver. Qual é a diferença de molaridade para concentração comum? Que agora eu estou trabalhando o mol do soluto em vez de massa. Por isso que eu falei para vocês, existe um cálculo a mais que nós temos que fazer, que eu preciso converter geralmente a massa do soluto que é dado em número de mol para posteriormente calcular o valor da concentração. Mas como eu disse, é bem tranquilo, basta ter atenção, ok? Beleza. Então eu tenho aqui, ó, qual a molaridade de uma solução contendo a massa de soluto de 45 gramas. É o que eu falei para vocês, tá? Iodeto de sódio, NaI. Agora, aqui sim, no estudo de molaridade, eu preciso saber o soluto em questão. E aí nós temos que ter conhecimentos de química geral, química do ano passado, tudo bem? Lá de funções inorgânicas, entendendo que o iodeto de sódio tem cuja fórmula iônica NaI, um átomo de sódio para um átomo de iodo. Ah, professor, eu não lembro. Tem que estudar, tem que rever o ano passado para você compreender, porque geralmente as questões não nos fornecem a fórmula da estrutura. Se for um composto molecular, a fórmula molecular, ou se for um composto iônico, a fórmula iônica dele. Ela não traz essa informação. Então o aluno ele precisa ter esse entendimento, ok? Qual é o volume da minha solução? 400 ml. 400 ml. E aqui você já está pensando e pensando muito bem aí com você que tem que converter para litros. Dividindo 400 por 1000, nós teremos 0,4 litros. Tudo bem? Galera, se eu fosse calcular direto aqui, a unidade sairia gramas por litro, e não é isso que nós queremos. Como eu falei para vocês que nós temos que fazer um cálculo anterior, primeiro, deixa eu colocar primeiro aqui, porque senão vai confundir com o número 1 da questão. O primeiro cálculo é o quê? É descobrir a massa molar do NaI. Tudo bem? Por isso que o exercício no final do enunciado, ele nos dá o quê? As massas atômicas. Veja bem, isso aqui vocês aprenderam também no ano passado. Não é nenhuma novidade, tá bom? Então vamos lá. O iodeto de sódio, a estrutura NaI, é formada pelos átomos de sódio e de iodo. Tudo bem? Quantos átomos de sódio nós temos? Ó, aparece um aqui. Nós temos um átomo de sódio
vezes a massa de cada átomo de sódio. Se você olhar no enunciado, nós temos que é 23. 1 vezes 23, nós temos 23 gramas por mol. Tudo bem? Gente, unidade de massa molar é gramas, ó, massa, gramas, molar, mol. Tudo bem? Então, unidade de massa molar, gramas por mol. Iodo. Quantos iodos nós temos aqui? Ah, professor, um também. Vezes. Qual é a massa de cada iodo que o exercício nos fornece? 127 gramas. Então, 1 vezes 127 gramas por mol. Beleza? Se eu quero saber a massa atômica, é somar a massa dos átomos que compõem a estrutura. 3 mais 7, 10 vai 1. 1 mais 2, 3. Com 2, 5. E desce 1. 150 gramas por mol. Tudo bem? Agora, nós vamos ao segundo cálculo. Qual é o segundo cálculo, professor? Conversão, ó, de 45 gramas para mol. Por isso que eu falei para vocês que o assunto concentração molar, ela nos exige mais cálculo, porque eu preciso fazer essa conversão. Tudo bem? Então vamos lá. Pela massa molar, ó, vamos abrir ali. Eu tenho que 1 mol de substância tem 150 gramas, certo? Ó, quando eu digo lá 150 gramas por mol, eu estou dizendo que a cada 1 mol nós temos 150 gramas, perfeito? Quantos gramas nós temos na solução? 45 gramas. Esse 45 vem embaixo do 1 ou embaixo do 150? Veja bem, não é gramas? É embaixo de gramas. Nossa, professor, mas esse conteúdo ele é mais extenso. Gente, por isso que tem que ter mais cuidado com ele, tá? Deixa eu já dizer para vocês que o mol ele tem um símbolo que é o N minúsculo. Eu não vou colocar X não, eu já vou colocar o símbolo correto, o número de mol, que aí a gente aprende com mais eficácia. Então, 1 mol tem 150 gramas. De onde que veio esta informação? Do cálculo da massa molar. Então, veja que se você calcula a massa molar errada, você tem grande chance. Na verdade, se calcula errado, vai errar toda a questão, porque nós precisamos dela aqui para a conversão. 1 mol tem 150 gramas, 45 gramas que foi o exercício que nos forneceu, nós temos N número de mol. Ó, multiplica cruzado, tá bom? N vezes 150, 150N, igual 1 vezes 45, 45. Beleza? Isolando N, o que nós temos? N igual a 45. O 150 está multiplicando, vai passar dividindo. Tudo bem, gente? Matemática básica. Portanto, aqui nós teremos que o número de mol, 45 dividido por 150, 45 dividido por 150, 0,3. Nós temos 0,3 mols. Tá, professor, o que nós fizemos aqui? Moçada, até o momento, eu só converti 45 gramas do soluto para mol. Só isso. Assim como nós fizemos a conversão do volume em ml para litro. Tá, professor, mas não tem um número específico que eu posso dividir direto, como quando eu faço a conversão aqui eu divido para 1000? Não, gente, por quê? Porque cada substância tem uma massa molar diferente. O NaI tem uma massa molar que é diferente do cloreto de sódio, que é diferente da sacarose. Cada substância tem uma massa molar individual. Por isso que não temos como dizer, não, sempre você vai dividir por tal valor. Agora, a conversão de ml para litro, não, sempre é por 1000. Por isso que é mais extenso o cálculo. Tudo bem? Veja, eu vou apagar ali. Então, estou deixando um momentinho para você, quando estiver copiando, pausar para fazer a cópia do passo 1. Certo? Passo 1, cálculo da massa molar. Passo 2, cálculo da conversão de massa para mol. Cálculo 3, finalmente, o cálculo da
molaridade. Cálculo 3. Cálculo da molaridade ou da concentração molar. Tudo bem? Então vamos lá. Molaridade ou concentração molar é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. O que é o número de mol do soluto? É o que nós acabamos de converter. Tudo bem? Se eu estou trabalhando com iodeto de sódio, ele é o soluto, aquele 0,3 é o N1. Então, substituindo, 0,3 mol, ó gente, 0,3 mol dividido o volume. Qual o volume da nossa solução? 400 ml. Posso trabalhar 400? Não, porque lá vai sair mol por ml. E não existe essa unidade. Converto para litro, 0,4 litros. Então, a molaridade, nós teremos 0,3 dividido por 0,4, 0,75. 0,75 mol por litro. Vou apagar o passo 3 para não ficar grudado, o passo 2 para não ficar grudado, tá? Então nós temos aqui, ó, olha que legal, a molaridade 0,75 mol por litro. Gente, a única distinção, a única diferença da concentração comum para a molaridade é que aqui nós trabalhamos em mol por litro. Como que eu faço essa conversão? Por meio da massa molar. Tá bom? Tá aí a questão número 1. Como eu disse para vocês, e aqui eu reafirmo novamente, é mais extenso os cálculos, tá? Mas não difícil, não impossível de vocês compreenderem a situação. Basta ter muito esforço, dedicação nos estudos. Beleza? Vamos lá. Questão de número 2. Do conteúdo concentração molar. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir no meu privado e questionar, tá? Vamos lá. Uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose. Ó, a massa do soluto, 34,2 gramas. Quem é o soluto? A sacarose. Tá? E qual é a fórmula molecular da sacarose? C12H22O11. O que é isso, gente? O açúcar, tá bom? Para adoçar seu cafezinho. O volume do cafezinho adoçado é de 50 ml. Calcule a molaridade. Galera, mesmo procedimento, tudo bem? Mesma situação. Primeiro, já tenho que saber conversão de volume em ml para litro, divide por 1000, 50 dividido por 1000, 0,05 litros. Pronto, já converti. Agora eu preciso converter 34,2 gramas de sacarose para mol. Por quê? Porque a molaridade é dada em mol por litro. Aí tem aqueles 3 passos, tudo bem? Qual é o primeiro passo? Cálculo da massa molar, tudo bem? Então vamos aqui. Número 1. Primeiro passo, certo? Cálculo da massa molar. Massa molar de quem, professor? C12H22O11, que é o nosso soluto em questão. Quais são os átomos que compõem esta molécula? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Ok? Vamos lá. Qual a massa de cada... quantos átomos de carbono nós temos aqui? 12 vezes. Qual é a massa de cada carbono? Deixa eu me ver se o exercício trouxe. Se não trouxe, pessoal, nós temos que lembrar lá da química geral também. Tudo bem? Então aqui nós somos totalmente dependentes dos conteúdos vistos no ano anterior. Bom, ele não traz, tá vendo que interessante? Ele não traz as massas atômicas. Então nós precisamos lembrar. Massa do carbono, vocês lembram? 12 gramas por mol. Não é esse 12. 12 é a massa dele. Esse número 12 é a quantidade que nós temos na molécula, tá? 12 vezes 12, 144 gramas por mol. E você tem que lembrar a unidade de massa molar, tá?
Quantos átomos de hidrogênio nós temos? 22 vezes. Qual é a massa de cada átomo? Uma unidade. O hidrogênio é o átomo mais leve da natureza. Tudo bem? Então nós teremos 22 gramas por mol. E o oxigênio nós temos 11 vezes. Vocês lembram qual é a massa de cada oxigênio? 16. 16 vezes 11 vai dar quanto? 176 gramas por mol. E se eu estou querendo saber a massa da molécula, eu preciso somar a massa dos átomos no total. 2 e 4, 8. 8 e 4, 12. Fica 2, vai 1. Façam todos esses cálculos no caderno, tá, gente? Eu preciso ver todos os cálculos nas fotos. 1 mais 2, 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Tudo bem? 7 mais 7, 14. 4 vai 1. 1 mais 1, 2. Com mais 2, 3. 342 gramas por mol. Beleza. Segundo passo, mesma questão anterior. Agora eu vou converter. Conversão de 34,2 gramas, que foi o que o exercício nos trouxe, para mol. Beleza? Olha, eu tenho que converter 34,2 gramas para mol. Qual foi o dado da questão da massa molar da substância? Eu tenho que 1 mol equivalente a 342 gramas. 1 mol é equivalente a 342 gramas. O que eu quero converter? 34,2 gramas, não é 34,2? Deixa eu só conferir para a gente não errar. Isso mesmo, 34,2. Esse número 34,2 vai embaixo do 1 ou embaixo do 342? Embaixo do 342 porque é gramas, tá bom? Então nós temos 34,2 gramas, vamos ter N números de mol. 342 vezes N, vou fazer aqui do ladinho, tá? Dá 342N, igual 1 vezes 34,2, dá 34,2. N igual 34,2, certo? O 342 está multiplicando, vai passar dividindo. Isso aí vai dar 0,1, não é isso? Deixa eu só conferir aqui. Isso mesmo. 0,1 mol. Bom, nos passos 1 e 2 até o momento eu só fiz a conversão de 34,2 gramas para mol. Para isso, para quê? Qual foi o objetivo? Para chegarmos aqui nos finalmente, que é justamente o cálculo da molaridade, ok? Portanto, cálculo da molaridade. O que é molaridade, pessoal? Qual é a equação? Molaridade é o número de mol do soluto, N minúsculo, dividido pelo volume da solução, V maiúsculo. Substituindo, fiz os passos 1 e 2 para substituir e encontrar 0,1 mol dividido qual o volume que eu tenho na minha solução. O volume que eu tenho na minha solução, 0,05 litros. Pergunta, posso usar 50 ml? Não, porque senão não vai sair mol por litro, vai sair mol por ml e não existe essa unidade, tá bom? Então nós temos aí 0,1 dividido por 0,05, 2 mol por litro. Certo, gente? Essa questãozinha é uma questãozinha fechada, é uma questãozinha de vestibular. E nós temos aí a letra D como resposta da questão. Tudo bem? Muito bom. Na hora que vocês estiverem copiando, pause neste momento aí. Eu não estou na frente atrapalhando. Beleza. Vamos à questão 3. Novamente eu digo, veja que o cálculo de concentração molar é mais complexo um pouquinho, porque exige maior quantidade de cálculos. Precisamos amar a matemática, viu, gente? Precisamos gostar muito de matemática, porque ela está presente em várias áreas dos nossos estudos e também na nossa vida cotidiana.
Questão 3. Calcule a massa de hidróxido de sódio. Ó, agora a questão é o seguinte, ele me pede a massa do soluto, hidróxido de sódio NaOH, eu preciso saber desta estrutura, necessária para preparar meio litro de solução. Gente, o que é meio litro de solução? 0,5 litros. Beleza? A uma concentração de 0,2 molar. Pessoal, esse valor 0,2 molar é uma outra forma de representar 0,2 mol por litro. Tá bom? O termo molar é muito utilizado nas indústrias, ok? Pelos químicos industriais da indústria, que é uma relação mais rápida. Então, 0,2 molar é a mesma coisa que 0,2 mol por litro. Veja que a pronúncia é até mais rápida. Na ciência, na teoria, professor, qual que é mais conveniente a gente utilizar? Mol por litro. Mas existem muitos vestibulares que cobram esse termo molar para ver se o aluno realmente está conectado aí com as variáveis nas linguagens químicas. Tudo bem? Bom, essa situação a gente vai utilizar um pouquinho o lado oposto, a seguir caminhos diferentes das questões anteriores. Primeiro, então, o que nós vamos calcular aqui? Se eu tenho a concentração molar e eu tenho o volume, eu já consigo descobrir o número de mol, tá? Então, primeiro, nós vamos calcular, ó, cálculo do número de mol do soluto, N1, N minúsculo, tá? Vamos lá. Pela unidade de concentração, eu tenho que massa molar, que concentração molar é o número de mol sobre o volume, tá? Substituindo aqui, o que nós temos? Eu tenho a concentração molar, que é 0,2 mol por litro, não precisa colocar a unidade. O número de mol é o que eu vou descobrir, dividido pelo volume. É meio litro, 0,5. Então nós temos aqui, ó, coloco o denominador 1, N1 vezes 1 é N1, igual 0,2 vezes 0,5, 0,2 vezes 0,5, 0,1, 0,1 mol. Pronto. Descobri 0,1 mol. Eu quero converter, preciso converter esse 0,1 para massa. Mas antes disso, gente, eu preciso calcular a massa molar do NaOH. Segundo cálculo. Então, geralmente vão ter 3 cálculos, tá? Cálculo da massa molar. Lembrando, gente, que NaOH, o exercício não trouxe essa fórmula. Ele só falou hidróxido de sódio. Então, cuidado, tá? Tem que saber mesmo. Vamos ter aqui NaOH. É formado por quais substâncias? Quais átomos? Sódio, oxigênio e hidrogênio. Eu vou trocar de pincel aqui, vou fazer com um pincel azul, porque o meu preto acabou da tinta, tá? Mas na correção continue fazendo aí a lápis. Quantos átomos de sódio nós temos? Um átomo de sódio. Vezes. Qual é a massa de um sódio na tabela? 23 gramas. Então nós temos 23 gramas por mol de sódio. Oxigênio. Quantos átomos de oxigênio nós temos? Quando o número não aparece é 1, tá? Temos um átomo de oxigênio vezes 16, que é cada massa de oxigênio. Então nós temos 16 gramas por mol. E hidrogênio. Quantos átomos? Um átomo também, vezes 1, que é a sua massa. 1 grama por mol. Somando, vou colocar o somatório daqui, para a gente fazer o cálculo de cá, tá? Então, somando, 3 mais 6, 9, mais 1, 10, vai 1. 1 mais 2, 3, com 1, 4. 40 gramas por mol. Então, 40 gramas por mol é a massa molar do NaOH. Tudo bem, gente? E agora, por fim, o terceiro cálculo é a conversão. Só que agora eu não vou converter massa para mol, eu vou converter mol para massa, entendeu? Conversão de o quê? 0,1 mol para massa.
Tudo bem? Tomara cuidado para não confundir aqui, tá? Ficou um pouco junto, mas observe aí os passos. Pela massa molar, mesma situação. 1 mol de NaOH tem 40 gramas. O que nós estamos querendo converter, moçada? 0,1 mol para massa. Esse 0,1 eu vou colocar embaixo do 1 ou embaixo do 40? Observe a unidade. Não é mol? Embaixo de 1 mol, tá bom? 0,1 mol vai ter M. M massa, M1. Tudo bem? 1 é um soluto. 1 vezes M1 dá M1 igual 40 vezes 0,1. 40 vezes 0,1 dá 4. 4 gramas de NaOH. Ou seja, nessa situação, a massa de soluto que nós temos é equivalente a 4 gramas. Essa questão é uma questãozinha aberta, tudo bem? Então é só para mostrar os cálculos. Pessoal, para esta aula, portanto, vocês têm que me apresentar a foto desta correção. Todos os cálculos feitos no caderno de vocês, passo a passo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.